frases curtas, olha só, frases curtas ajudam a compreensão. E aí é o que eu disse para vocês agora há pouco, né? Eu escrever um grande texto, pode ser que haja ruídos na minha comunicação, mas eu escrever frases curtas e objetivas, ela vai dar uma ideia, né? Eu vou conseguir concluir a minha comunicação e a minha argumentação, né? Dentro da minha produção de texto para os telejornais. Uma série de frases curtas dá um sentido de ação à notícia e passa informação sem rodeios. Foi o que dissemos, foi o que eu disse agora. Não temos que dar voltas no telejornalismo para falar uma informação. Não temos que dar voltas, nós precisamos ir direto ao ponto. A intenção aqui não é fazermos sensacionalismo, passarmos quase 5 minutos dando uma volta numa notícia para chegar no último parágrafo e dizer realmente o que isso quis dizer. Qual que foi a conclusão daquela informação ou daquela notícia. Então, as frases curtas dão um sentido de ação à notícia e passa informação sem rodeios. Por que informação sem rodeios? Porque a Vera Iris deixou claro, a nossa autora, né, que nós estamos estudando, que as pessoas hoje não têm tempo de ficar na frente da televisão. Então elas precisam entender de uma só vez o que aquela notícia quis dizer. E aí entra também, né, no conceito de produção de telejornalismo, aqueles conceitos, aquela ideia lá dos primeiros períodos que a gente estuda, o lead. O que é o lead, para quem não sabe? É o tentar responder e tentar informar as pessoas que estão me assistindo, ou lendo, ou ouvindo, todas as informações, tudo da notícia em um só parágrafo. E aí onde entra o que, onde, por quê, quando, enfim, entre outras questões. O que é a notícia? O que essa informação quer dizer? Onde ela aconteceu? Quando foi isso? Como? E por quê? Qual que é a intenção do lead também? É porque se o meu telespectador e o meu leitor, o meu ouvinte, enfim, seja qual veículo for, ele não tiver interesse de continuar a me assistir, ou não tiver tempo e houver alguma interrupção, algum ruído nessa comunicação entre a TV e a pessoa que está recebendo, ela já foi informada logo no primeiro parágrafo sobre tudo o que aconteceu. O restante serão apenas detalhes, né, enriquecimento do seu material. Mas nós precisamos ser objetivos e claros na nossa informação. Telejornalismo é isso, é ser direto ao ponto, sem dar rodeios, sem fazer sensacionalismo. Uma só frase de 6 ou 7 linhas na lauda padrão do telejornalismo é considerada uma frase longa. Veja que não é eu fazer um parágrafo grande, um parágrafo muito rebuscado para dizer que eu escrevo muito porque eu leio muito. E às vezes isso é natural de quem lê muito, de quem escreve, né? De quem tem o hábito de leitura, é escrever bastante. Mas o nosso desafio é saber muito e passar aquela informação direta, clara e objetiva. Ok? O que mais nós podemos colocar aqui? O menos é mais, né? E às vezes eu não ter uma informação é uma informação. Como assim, professor? Não ter uma informação é uma informação. E aí isso é um desafio para nós que estamos no início da caminhada jornalística, principalmente dentro dos telejornais. E aí eu trago um exemplo prático que aconteceu comigo, caros alunos e as pessoas que estão me ouvindo, me assistindo nesse momento. Uma vez eu saí para fazer uma reportagem, né, em uma emissora que eu trabalhava, e aí nós chegamos naquele lugar, a equipe de reportagem, haveria uma audiência ali com um determinado grupo, né, para ser mais direto, com alguns policiais que estavam sendo alvos de investigação. E ali a reunião foi fechada, a audiência não foi aberta à imprensa, ninguém passava nenhuma informação, e aí a inexperiência, né, o início da carreira, ele nos traz muitas dúvidas. Para vocês, estou contando esse exemplo porque vocês também vão lidar com situações parecidas.
E aí a primeira reação foi uma orientação com alguém mais experiente, ou seja, o seu chefe imediato, o seu editor, o seu coordenador, enfim. E aí ele deixou bem claro, não ter uma informação é ter uma informação. Se a reunião foi fechada, se ninguém quis dar entrevista, né? Se a imprensa foi proibida de entrar, observem o tanto de elementos de informações que eu tive para colocar dentro do meu texto. E aí eu não precisei dar voltas e voltas, eu fui direto ao ponto. Então, reunião fechada, ninguém quis dar entrevista e a nossa equipe deve acompanhar a situação e a qualquer momento ou nos próximos telejornais nós teremos mais informações sobre esse assunto. Veja, objetivo, claro e rápido. Eu não tive uma informação ali dada por ninguém. Então, só de não ter, eu já tenho que passar essa informação para o meu telespectador, porque ele merece uma justificativa, ele merece, deve ser respondido, né, ser informado sobre o que está acontecendo e o que não está acontecendo atualmente, nos dias de hoje. Enfim, é a objetividade que eu queria dizer, que nós temos que ter dentro do texto de telejornal. Use também palavras pequenas, curtas, desde que não comprometam a informação. E aí, é claro, a gente tem que observar isso. Eu tenho que ser objetivo, claro e curto, né? Como eu disse no início da aula, porém eu não preciso também ser tão direto que vai prejudicar a minha informação. Então, se tem elementos da notícia que eu preciso colocar dentro do meu texto, mesmo que essa minha determinada frase em algum ponto da minha reportagem vai ficar maior, então eu não posso omitir aquela informação. Mesmo que o conceito diz que nós temos que ser curtos e claros e objetivos. Mas não é ser tão objetivo que vai prejudicar a minha notícia. Então nós precisamos e devemos ficar atentos a isso também. O que mais? A pontuação, nós já dissemos, uma pontuação bem colocada vai indicar o tom em que esse texto deve ser lido. Porque a sua pontuação, é a leitura em voz alta do seu texto no telejornal que vai dizer que, opa, essa frase não ficou legal. Eu preciso rever, eu preciso refazer o meu texto. Ok? Texto com muita pontuação. E aí eu trouxe mais um exemplo aqui. Olha só. Depois de 40 dias fechadas, as comportas da usina hidroelétrica da Ilha Solteira, no Rio Paraná, que fica na divisa de São Paulo e Mato Grosso, foram reabertas. A população da região está livre de qualquer possibilidade de racionamento de energia elétrica. Isso aí é um parágrafo. Veja que é um texto muito longo. Vou tentar ler um pouco com a voz mais alta para vocês entenderem. Imagine, ao escreverem para telejornal, vocês têm que imaginar como vai sair a narração de vocês. O tom de voz, né? E aí sua postura vai ajudar bastante. Então, depois de 40 dias fechadas, as comportas da usina hidroelétrica da Ilha Solteira, no Rio Paraná, que fica na divisa de São Paulo e Mato Grosso, foram reabertas. A situação está totalmente controlada e a população da região está livre de qualquer possibilidade de racionamento de energia elétrica. Veja que a respiração já fica ofegante, o texto está longo demais. As pessoas têm que entender o que é a usina hidroelétrica da Ilha Solteira, que fica entre São Paulo e Paraná. Tá, se for para um texto de jornal, escrito, uma revista que dá um espaço maior, tudo bem, é até compreensível, mas para dentro do telejornalismo isso não é admissível. Então, como é que nós podemos reescrever esse texto? E aí eu trouxe aqui esse texto reescrito na linguagem de televisão. As comportas da usina de Ilha Solteira, no Rio Paraná, foram reabertas. Elas ficaram fechadas por 40 dias. A situação foi normalizada e os moradores da região, na divisão de São Paulo e Mato Grosso, estão livres do racionamento. Pronto. Fui claro e fui objetivo. E informei do mesmo jeito. Então, eu usei o conceito que a Vera Iris nos traz no livro, o texto na TV, Manual de Telejornalismo, objetividade. Eu deixei muito explicado sobre esse fechamento no exemplo anterior, mas não é adequado para usar dentro do meu texto de telejornal. Eu tenho que falar tudo aquilo, porém, em outras palavras, ok? Todos esses detalhes são percebidos na leitura em voz alta, 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for preciso, ok?
Se houver tempo, peça para que uma outra pessoa leia o seu texto, ou melhor, leia em voz alta para ela. Você leia em voz alta para outra pessoa. Porque se a outra pessoa não entendeu ou teve alguma dificuldade, sem dúvida, a massa, o telespectador de forma geral, também vai ter dúvidas e vai ter dificuldades. Então a melhor coisa é a humildade, né? É o companheirismo e nós tentarmos trocar essa experiência, essas informações com outras pessoas, lendo com alguém próximo, para ver se a pessoa realmente entendeu ou não o seu conceito, ok? O que você quis passar na sua leitura. E aí aquela regra básica, todo o texto ele tem que ser lido, revisado, né, revisado novamente, e o texto do telejornalismo não é diferente, porque aí há a chance de nós identificarmos alguns defeitos, alguns problemas, alguma cacofonia, enfim, são uma série de coisas que nós precisamos observar para que se preze a qualidade da informação e siga à risca os conceitos básicos, né, da linguagem de produção de texto para a televisão, para o vídeo. A precisão, uso de palavras adequadas ao que se quer informar. Palavras que não tenham duplo sentido, escolha a palavra correta. E aí eu trouxe 2 exemplos. O primeiro, o filme ganhou vários prêmios nos muitos festivais de cinema dos países europeus. Use, ao invés desse texto, nesse exemplo, para a TV, nós podemos dizer o seguinte, ó, o filme ganhou 4 prêmios em 3 festivais de cinema na Europa. Vejam a diferença. Vou ler novamente. Exemplo 1, de forma inadequada para o texto de telejornalismo. O filme ganhou vários prêmios nos últimos festivais de cinema dos países europeus. Errado. Qual o conceito correto? O filme ganhou 4 prêmios em 3 festivais de cinema na Europa. Por quê? Mas não vai faltar informação? Mas a gente vai complementar também com as imagens, porque esse é o diferencial do telejornalismo. Certo? O que eu tirei? O filme ganhou vários prêmios nos muitos festivais. O filme ganhou 4 prêmios. Eu tirei vários, eu tirei muitos, né? Essas palavras, né, que se tiradas não vão perder o sentido da sua frase, da sua informação. Por isso nós precisamos observar o que nós estamos escrevendo e a forma que nós estamos escrevendo. É uma coisa muito comum que acontece no telejornalismo, que a gente vê por aí, né? E deve ser evitada, o que a literatura nos diz. Por exemplo, de comum acordo. Errado? Vamos usar de acordo. No texto para a TV. Recente inovação. Inovação, porque se é inovação, é recente. Não é antiga. Veja esses duplos sentidos aí. Velha tradição. Tradição, porque uma tradição já é passada. Já é uma coisa que não é contemporânea, não é de agora. Então, é aquela história, ser direto ao ponto, ok? Até porque, gente, olha só, o tempo de televisão, o tempo da reportagem, ele é muito curto, é cronometrado. Então, eu tenho 2 minutos, aquilo é contado em cada palavra, em cada vogal, enfim, em cada frase que você coloca. Aquilo é contado dentro do telejornal. Claro que nos maiores, né, onde trabalha-se o padrão correto de televisão, de telejornalismo. Então, por isso que nós precisamos enxugar ao máximo o nosso texto. Então, planos futuros, errado. Né? Planos, os nossos planos, né? Os planos das pessoas, os planos futuros. Então, é evitar essas coisas. Fato real, verídico, fato. Né? Use fato. Todos, sem exceção. Todos. Se é todos, não tem exceção. Então, todos, todas. Entenderam? Elo de ligação. Elo. Vamos usar o elo, a palavra mais direta. Hemorragia de sangue. Hemorragia, né, gente? Então, são questões, alguns exemplos apenas que a Vera Iris nos traz e que aí no livro, quando vocês baixarem a versão PDF ou quem já pegou na biblioteca, quem não pegou, pegue para que fique registrado também, né, para que haja esse hábito de ler no papel. Ela vai trazer várias partes com exemplos como esse, o que não deve e o que deve ser usado dentro do texto de telejornalismo. Ok? Deixa eu passar para o próximo slide aqui para a gente poder finalizar. A linguagem de comunicação.
né? Foi o que a gente trabalhou agora. E para a gente arrematar essa parte dessa aula, vamos entender um pouco também sobre a questão do texto. Ah, professor, o senhor falou de forma breve, clara e objetiva. Ok, a intenção é essa mesmo. Como deve ser o meu texto, né? Foi bem explicado isso. Agora, para eu escrever o meu texto, eu preciso também, caros alunos, entender que para a TV, diferente do rádio e de outros veículos, eu tenho a imagem que vai comunicar também às pessoas que vão assistir às reportagens. O que isso quer dizer? Na era do rádio, ali por volta de 1920, né, até a chegada da televisão, aqui no Brasil, especialmente final de 1940, início de 1950, trazido aí também por Assis Chateaubriand, né, que todo estudante de jornalismo sabe. Quem não sabe, Francisco de Assis Chateaubriand foi um grande empresário da área da comunicação, né? Administrou aí os diários associados, que eram a junção de vários veículos de imprensa, e a televisão não foi diferente. Ele foi um dos idealizadores, né, dessa chegada da televisão aqui ao Brasil. E aí o que eu quero dizer com isso? Que com a chegada da televisão, claro, a comunicação foi se evoluindo, né, foi melhorando a forma de fazer textos, até porque nós tínhamos, em 1920, como eu disse agora, nós tínhamos o rádio. O rádio tinha um conceito de texto, né? Aquela linguagem mais impostada, aquela voz mais grave, né? Que antigamente a gente conhecia fazer rádio por isso. Até as pessoas entravam no curso de jornalismo falando, olha, eu queria fazer rádio, mas a minha voz não é tão boa assim. Conceito passado. Hoje nós precisamos ter um texto correto, ser bem informados, né? Ter um nível elevado de leitura, de conhecimento, independente do veículo que nós vamos trabalhar. A televisão era só aquele personagem bonitinho e tal, bem arrumado, que poderia fazer, muitos conceitos diziam isso, porque era a imagem que ia ser usada. Não existe. O que é conceito do que é bonito, o que não é, né? O que nós precisamos ser corretos e ter conhecimento da nossa área e fazer o que os autores dizem a linguagem correta e, acima de tudo, a informação exata. Então, não existe regras para eu só posso fazer rádio se eu tiver uma voz grave, eu só posso fazer televisão, né, se eu acho que eu tenho uma boa aparência. Isso não existe. Todos nós temos uma aparência ideal, né? Nós somos criados com uma aparência ideal. E o jornalismo ele se move pelo texto correto, pelas características próprias de cada veículo. Então, voltando aqui para a gente não fugir muito do assunto, teve o rádio com a sua linguagem, o rádio dominava, né? Era um monopólio, o que tínhamos de mais novo naquela época. Só que com a chegada da televisão, a televisão veio com esse diferencial, que foi justamente a imagem. Enquanto o rádio, a Dona Maria e o seu Francisco estavam na cozinha, fazendo o café, fazendo o almoço, o rádio às vezes estava ali na área, na sala, ou na mesa da cozinha mesmo, passando as novelas. Antigamente tinha muita novela, radionovelas, né? E tínhamos também os noticiários. Então, o seu Francisco e Dona Maria estavam ali fazendo os seus afazeres de casa e o rádio estava ligado e eles estavam sendo informados. A televisão, ela veio também para quê? Ela falou, bom, o nosso diferencial vai ser que nós vamos ter esse conceito de rádio também, porém nós vamos ter a imagem que vai prender a atenção das pessoas ainda mais. Ou seja, a Dona Maria e o seu Francisco que estavam ali fazendo rádio, que não paravam seus afazeres, agora veio a televisão com a imagem para encantar e prender a atenção das pessoas e para ser um complemento do texto, da informação, elas já param do que estão fazendo para poder olhar para a telinha da televisão e ver também o que o jornalista está falando.